O tempo é o bem mais precioso que possuímos e, paradoxalmente, é o que mais desperdiçamos. Vivemos como se ele fosse infinito, como se tivéssemos à disposição um estoque inesgotável de dias, semanas, meses e anos. Mas a verdade é que cada instante que passa é único, irrepetível e, de certa forma, uma pequena morte. Essa é uma ideia que filósofos, de Sêneca a Heidegger, tentaram nos mostrar. Que não estamos vivendo a vida de verdade, mas frequentemente nos escondendo dela, distraídos, anestesiados pelo barulho do mundo. Imagine alguém que desperta todos os dias, já com a mente projetada no futuro. Contas para pagar, metas para cumprir, prazos para entregar. Essa pessoa corre de um lado para o outro, mas raramente para, respira e se pergunta: estou realmente vivendo ou apenas passando pelo tempo? O mais assustador é que a resposta, na maioria dos casos, seria a segunda. Estamos passando, não vivendo. O tempo escorre pelos nossos dedos e só percebemos o quanto o desperdiçamos quando algo nos choca. Uma perda, uma doença, um silêncio inesperado. Sêneca dizia que não é que a vida seja curta, mas nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la. Passamos os dias como se o amanhã fosse garantido, mas o amanhã é apenas uma hipótese. Nada garante que acordaremos no próximo dia, e mesmo sabendo disso, vivemos como se tivéssemos séculos à nossa frente. A ironia é que, quando nos damos conta, muitas vezes já não há tempo suficiente para viver aquilo que sempre adiamos. Talvez você conheça alguém que dizia: um dia vou viajar, um dia vou escrever meu livro, um dia vou mudar de vida. Esse um dia é o lugar onde os sonhos vão para morrer, e nós mesmos somos os coveiros desse futuro, porque adiamos o que sabemos ser essencial. A procrastinação não é apenas sobre deixar tarefas para depois, mas sobre desperdiçar vida. Cada vez que adiamos, estamos assinando um contrato silencioso com a mediocridade. Heidegger falava do ser para a morte, a ideia de que só quando encaramos a finitude é que podemos viver de maneira autêntica. Fugir da morte, fingir que ela não existe, nos faz viver vidas inautênticas, superficiais, ocupadas com trivialidades. Mas aquele que aceita a morte como parte inevitável da existência, descobre algo poderoso. Cada dia é uma dádiva única. Cada escolha é definitiva porque o tempo não retorna. E, nesse reconhecimento, nasce a urgência de viver de verdade. Pense em alguém que recebeu um diagnóstico médico dizendo que tem pouco tempo de vida. De repente, essa pessoa reorganiza prioridades. Passa mais tempo com quem ama. Começa a realizar os sonhos que adiava. Vive com intensidade cada segundo. A pergunta que devemos fazer é: por que esperar a sentença da finitude para viver com intensidade? Nós já temos essa sentença desde o nascimento. A diferença é que ignoramos. Muitas vezes, nos anestesiamos com distrações, redes sociais, consumo exagerado, trabalho sem propósito. Estamos constantemente ocupados, mas raramente presentes. É como se tivéssemos medo de encarar o silêncio, medo de confrontar o vazio que existe quando as distrações cessam. E é justamente nesse silêncio que a vida real acontece. A filosofia não nos convida a viver em desespero diante da morte, mas a viver em intensidade diante da vida. O estoicismo, por exemplo, nos lembra diariamente da brevidade da existência. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo frases como: você pode deixar essa vida agora, deixe que isso determine o que você faz,
pensa e diz. Esse não é um convite ao pânico, mas à clareza. Quando aceitamos que a vida pode acabar a qualquer momento, paramos de desperdiçar tempo com coisas que não importam. Mas há algo ainda mais profundo. Não é apenas o tempo que passa, somos nós que passamos. O tempo não existe sem nós para experimentá-lo. Portanto, desperdiçar tempo é desperdiçar a si mesmo. E cada vez que escolhemos viver de maneira superficial, cada vez que adiamos aquilo que realmente importa, estamos nos negando a chance de sermos quem poderíamos ser. Søren Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Essa reflexão nos lembra que estamos sempre presos entre dois extremos: o passado, que já não podemos mudar, e o futuro, que ainda não existe. O único espaço real é o presente, e, no entanto, a maioria das pessoas vive como se estivesse em outro lugar do tempo, ou presas em arrependimentos do que já passou, ou ansiosas pelo que ainda não chegou. O desafio, portanto, é aprender a viver de forma plena o instante que temos em mãos, sem nos aprisionarmos no que já morreu e sem nos perdermos no que ainda não nasceu. Então surge a questão: como viver o tempo de forma autêntica? A resposta não está em fazer tudo, mas em escolher com clareza. Não precisamos preencher cada minuto com tarefas, mas dar sentido a eles. Viver de verdade é estar presente, é conversar olhando nos olhos, é sentir o gosto da comida em vez de engolir apressadamente, é valorizar a caminhada tanto quanto a chegada. Um exemplo simples. Alguém pode passar 1 hora rolando o feed das redes sociais sem se lembrar de nada no dia seguinte. Outra pessoa pode passar a mesma hora em silêncio, lendo um livro que a transforma profundamente. O tempo é o mesmo, mas o uso que fazemos dele define se a vida se expande ou se esvazia. E viver bem não significa viver sem dor. O tempo também nos traz perdas, despedidas, fracassos. Mas é justamente a consciência da impermanência que dá valor às coisas. Amamos porque sabemos que um dia perderemos. Nos esforçamos porque sabemos que o tempo é finito. Buscamos sentido porque sabemos que a vida é breve. Se fôssemos eternos, talvez nada tivesse importância. A morte dá peso à vida. Portanto, viver é uma arte. Uma arte que exige presença, coragem e escolhas conscientes. Não somos donos do tempo, mas somos artistas que moldam o que fazer com ele. Cada decisão é uma pincelada na tela da existência. E, no final, o quadro da nossa vida refletirá não o que sonhamos, mas o que realmente escolhemos fazer com o tempo que tivemos. Talvez a grande pergunta que cada um de nós devesse se fazer todos os dias não seja: quanto tempo tenho? Mas, o que vou fazer com o tempo que tenho hoje? Porque o futuro é incerto, o passado já não existe, e tudo o que temos de verdade é o agora. E se você aprender a honrar esse agora, se aprender a transformar cada instante em presença, em profundidade, em significado, terá vivido bem, independentemente de quanto tempo durou sua vida. E lembre-se, a vida não nos deve nada. Ela já nos deu o maior presente, o próprio tempo. Cabe a nós decidir se vamos desperdiçá-lo ou transformá-lo em algo que faça valer a pena existir. E se você acredita que essa mensagem tem valor, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Projeto Antifrágil, crescendo no caos.